Estamos de volta com o programa viversaude.tv.br e hoje nós vamos falar sobre o tema diabetes, que é um tema de preocupação mundial, não é, Dr. Wellington? Boa tarde, Ana Paula. É um tema muito importante, porque estima-se que o Brasil tem 10 milhões de diabetes e no mundo 150 milhões e que para 2030 vai chegar a 25 milhões de diabetes no Brasil. Puxa, é muito preocupante, mas antes eu quero apresentar o Dr. Wellington Chaim, Adame Chaim. Ele é professor associado, livre-docente da Universidade Estadual de Campinas e coordenador do grupo de vias biliares, pâncreas e obesidade da Unicamp. Que responsabilidade, hein, doutor? É uma responsabilidade importante devido ao tratamento que a gente está colocando hoje, não só do ponto de vista dos doentes diabéticos, mas também dos doentes que têm obesidade mórbida. Puxa, e eu estou honrada em tê-lo aqui conosco, porque, pelo que eu pude observar, são árduos anos de trabalho, né? De pesquisa. Estamos na universidade trabalhando nessa área desde 98, trabalhando com obesidade mórbida. E agora, mais atualmente, um trabalho sobre estudos experimentais do tratamento cirúrgico da diabetes. E falando em cirurgia, né? Quais são os avanços cirúrgicos em relação à diabetes? Como eu disse, a diabetes é uma doença que traz muitas consequências. A incidência é alta e traz consequências. Ao longo dos anos, as pessoas que não se cuidam vai levar algumas doenças associadas e pode levar até doenças graves, como amputação de membros inferiores, doenças neuroendócrinas. Então, o tratamento cirúrgico trouxe um avanço muito grande. Por quê? Naqueles doentes que são diabéticos, tipo 2, e que tenha uma produção de insulina ideal, mas que tenha uma resistência periférica, ou seja, aqueles doentes diabéticos que têm uma obesidade grau 2. Porque são 3 graus? São 3 graus. Nós consideramos hoje a obesidade utilizando um índice, que é o índice de massa corporal. Certo. Se esse índice for até 25, ele é considerado normal. De 25 a 30, ele é considerado sobrepeso. A partir daí, 30 a 35 é obesidade grau 1, 35 a 40, grau 2, e acima de 40 é o grau 3, que é a obesidade mórbida. Certo. Então, como você calcula esse índice? Se você pegar o seu peso e dividir 2 vezes pela altura da própria pessoa, você vai ter um índice. E se esse valor for acima de 30, ele é um obeso grau 1. E nos doentes que têm obesidade grau 2, ou seja, entre 35 e 40, e são diabéticos tipo 2, os estudos têm demonstrado que a cirurgia traz um efeito positivo para esses doentes, pelas mudanças da produção hormonal. E como é feita essa cirurgia exatamente? São várias técnicas, mas o que é importante é o desvio intestinal que ocorre. Então, o alimento chegando no ilho-terminal, onde tem alguns hormônios, PYY, que são hormônios, o GLP-1, que é o glucagon life peptídeo, que são hormônios estimuladores da produção da insulina. Então, os alimentos chegando com uma concentração maior, eles vão provocar o quê? Uma liberação maior desses hormônios. Esses hormônios vão estimular a produção da insulina e, com isso, pode ter uma melhora dos níveis de glicemia. Além disso, essa cirurgia também promove uma perda de peso. Por quê? É importante lembrar que o aumento da resistência à insulina é causada pela gordura abdominal, pela obesidade visceral, que nós chamamos. Que é importante nós salientarmos, inclusive, sobre a obesidade, a gordura visceral, porque as pessoas acham, eu vou fazer uma lipo e vou estar livre da minha gordura. E não é bem assim, né, Não doutor? é, porque existem 2 tipos de obesidade, que nós chamamos a obesidade androide, que tem uma gordura visceral muito intensa. É uma gordura que está dentro da cavidade abdominal. E a gordura que nós chamamos mais ginecoide, que é uma gordura mais de perna, de coxa, de nádegas. Certo. A gordura que está dentro da cavidade abdominal, ela é mais nociva do ponto de vista da resistência à diabetes. Portanto, essa gordura que as pessoas tiram na lipoaspiração, ela não interfere a ponto de dar resultado na glicemia. É apenas estético, né? Seria mais estético. Isso eu acho importante o nosso telespectador estar tendo essa informação, porque muitas vezes a diabetes ela é uma doença calada, né? Muitas pessoas têm diabetes e não têm o diagnóstico e acaba fazendo um diagnóstico tardio.
quando aparece uma doença associada. E essa cirurgia ela é indicada para qualquer diabético? Não, nos diabéticos tipo 2. Porque o diabético tipo 1, que é mais frequente na infância, é aquele diabético que o pâncreas não produz insulina. Então, nestes casos, não adianta você fazer a cirurgia, porque a doença do pâncreas é não produzir a insulina. No diabetes tipo 2, que é este caso, são os indicados, o pâncreas tem uma produção de insulina, só que ele tem uma resistência a essa insulina a agir. Então, nesses casos, que o paciente tem um diabetes tipo 2 e ainda assim precisa ter uma obesidade grau 2, são indicados o tratamento cirúrgico. E, doutora Ellen, então você acredita ser possível a cura da diabetes através da atividade física associada a uma alimentação saudável e tratamento cirúrgico? É muito importante a gente tomar cuidado com a palavra cura. Hoje, nós temos o controle do diabetes. Eu gosto de usar o termo controle. Eu acho que a atividade física, uma orientação nutricional e, em casos excepcionais, a indicação da cirurgia, tem mostrado um controle ideal. Mas isso, com o passar do tempo, muitos estudos ainda vão falar sobre esse tratamento cirúrgico. Portanto, eu não gosto de usar a palavra cura, eu gosto de usar controle. Controle. Bom, esse é um tema que nós poderíamos falar por vários minutos, mas infelizmente o nosso tempo é curto e eu gostaria muito que você pudesse retornar ao nosso programa, porque esse tema diabetes é um tema de preocupação mundial e eu acho que o nosso telespectador ficaria muito feliz em ter mais informações. Muito obrigado, estarei à disposição. Dr. Ellington, muito obrigada pela sua participação. E vamos ao nosso próximo bloco, onde nós entrevistaremos o campeão mundial de karatê, Marcelo Bueno.